aguardando um pouco para ver se aparece alguém aí para nos ajudar, né? Pra comentar, fazer uns comentários sobre o assunto de hoje aqui. Eu resolvi fazer esse vídeo e apresentar aos colegas um trabalho que a gente está fazendo na África. E aí esse trabalho eu achei muito interessante, porque eu descobri uma comunidade lá na África muito carente, as crianças muito carentes, em Dondo, é um distrito na verdade, Dondo ele é um distrito localizado em Moçambique, né? A África, lá no continente africano. Então, Moçambique é o país, e na província de Sofala, ou estado, né? Que a gente fala estado, lá pronuncia província. Então, na província ou estado de Sofala, existe um município chamado Dondo, e nesse município existe também uma cidade, ou seja, um distrito, né? Chamado Dondo. Então, esse distrito, nós estamos fazendo umas colaborações lá com um missionário chamado Zacarias. Nós descobrimos lá um homem simples, mas que tem realizado um trabalho bacana lá com as crianças, levado a eles alimento, né? E então nós criamos um grupo de WhatsApp, e ali a gente tem uma média de 24 pessoas só, e cada um arrecada, né? Arruma um meio de arrecadar alguns valores para a gente enviar lá para a África. Há 2 meses nós começamos este trabalho. E aí, eu tenho alguns livros que eu mesmo escrevi, né? Eu resolvi, a pessoa adquire o livro e o dinheiro desse livro eu vou enviar para esse missionário lá. São umas crianças muito carentes e eu estou com esses livros em casa para vender e vou resolver repassar esses livros e o dinheiro arrecadado enviar para ele lá na África. Os livros são 3 livros, na verdade, que eu ainda tenho, né? Eu tenho esse primeiro livro que foi escrito a partir de um artigo científico que eu fiz para concluir um curso de pós-graduação em História do Brasil na UNEC, né? E eu tenho alguns ainda, então eu pretendo repassar esses livros, valor de R$15 cada livro. E o dinheiro eu vou encaminhar para essa comunidade na África. Eu tenho postado aqui nesse Facebook alguns vídeos que esse missionário manda de lá, né? Então, este livro, a pessoa pode, se quiser fazer o pedido, pode pedir e eu arrumo um jeito de enviar, né? Eu arrumo um jeito de enviar. Pode me chamar no privado e eu arrumo um jeito de enviar o livro, né? Origem e expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da região de Caratinga nas décadas de 1930 e 1940. Então, aqui tem atas lá de 1942, tem também os primeiros inscritos, né, da Assembleia de Deus aqui, fala de 1937 ainda, a década de 30. E atas que são verdadeiras fontes históricas, né, fontes primárias, que eu consegui e anexei aqui no final do livro. Então são fontes para estudos científicos, né, para elaborar artigos científicos para pós-graduação, mestrado ou o que a pessoa estiver estudando, né, o curso estiver fazendo. Então são fontes históricas muito importantes que anexadas neste livro, que a pessoa pode adquirir para poder realizar seus trabalhos. E tem o segundo livro, eu ainda tenho, me parece que 60 livros deste. Eu fiz 300 na época e guardei alguns, arquivei alguns. Então tem esse segundo livro que é 3 igrejas e uma só fé. É um livro que eu escrevi dando uma continuidade deste primeiro livro, das origens da origem e expansão da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né? Então aqui eu
fazendo os trabalhos, realizando o trabalho de pesquisa para fazer esse artigo científico, eu percebi que dentro da Assembleia de Deus havia muitos pensamentos que eles acabaram dando origem a outras igrejas, saindo de pensamentos assembleanos e acabando levando a outras igrejas. Por exemplo, aqui a Igreja Maranata, a Igreja Casa da Bênção em Caratinga. E aí eu falei um pouco, né? Eu estendi o assunto que estava no primeiro livro para esse daqui. Então aqui eu falo da Assembleia de Deus da década de 50 para cá, né? O primeiro livro eu falo até a década de 50 e o segundo livro eu falo da década de 50 para cá. Aí expõe que vários acontecimentos, né, dentro da Assembleia de Deus, algumas atas estão expostas aqui, da igreja aqui em Caratinga, São João do Oriente e outras regiões, e também das origens da Igreja Maranata, os primeiros fundadores aqui, inclusive o irmão Alvin, que está lá no grupo, ele dá uma entrevista aqui, né? Ele dá uma entrevista pra gente aqui, porque ele também estava nos primeiros momentos da Igreja Maranata em Caratinga, e outros também fundadores aqui que estiveram presentes nos primeiros momentos da Igreja Casa da Bênção em Caratinga. Então, assim, é um livro que conta a história da Igreja Assembleia de Deus, da Maranata, da Casa da Bênção em Caratinga. É um livro que registra a nossa identidade, a formação, né, dessas igrejas em Caratinga e atos realizados dentro dessas igrejas. Já o terceiro livro, eu aproveitei que já estava bem inteirado sobre esse assunto da religiosidade aqui em Caratinga e eu fiz para concluir uma monografia para concluir um curso de bacharelado em Direito que eu fiz aqui na FIC, em Caratinga, na Doctum, né, de Caratinga. Eles tratam de liberdade de expressão e liberdade religiosa. É um livro que ele traz informações de como que chegaram aqui várias religiões. A Igreja Católica, né, a religião católica, como que chegaram aqui, por exemplo, os católicos, o que fizeram com que essa religião, com que os jesuítas, os missionários da Igreja Católica viessem para o Brasil, lá no século XVI, por exemplo, e como que foi a aceitação desses missionários aqui, e assim, o desenrolar disso tudo, né? Depois, como que vieram, por exemplo, como que surgiu o protestantismo, as causas, né? Os motivos que levaram a surgir o protestantismo, por que eles vieram aqui para o Brasil, como que eles chegaram aqui no Brasil, como foi a aceitação do protestantismo no Brasil. A Igreja Renovação Carismática, por exemplo, a Renovação... deu uma pausa aqui que alguém me mandou um vídeo aqui. Mas tudo bem. Como que a Renovação Carismática surgiu aqui? Onde que ela surgiu? Como que ela surgiu? Como que ela chegou aqui no Brasil? E o Espiritismo, como que o Espiritismo surgiu? Como que ele chegou aqui no Brasil? Como foi a aceitação dele no Brasil? As dificuldades que o Espiritismo enfrentou para poder chegar a ser o que é hoje, uma das grandes religiões no Brasil. E também sobre aquelas religiões afro-brasileiras, né? Religiões que vieram da África, as dificuldades que tiveram para chegar aqui, para ter aceitação aqui no Brasil, né? Candomblé, Umbanda, Macumba e outras religiões de origem africana. Qual foi a aceitação delas aqui? A dificuldade, o preconceito religioso, né? Então, eu fiz um apanhado dessa diversidade religiosa aqui no Brasil e, por fim, eu concluí aqui descrevendo sobre o discurso de ódio, né, criado por muitos líderes religiosos que acabam trazendo grande problema para essas minorias, né, para essas religiões de menor número de pessoas. E aí
falando sobre esse discurso de ódio, nós podemos escrever até quando que uma pessoa pode expressar sua religiosidade? Será que ela tem algum limite ou pode falar à vontade, sem se limitar o que falar? E aí eu peguei várias decisões do judiciário brasileiro com relação a essa temática. Várias decisões do judiciário sobre o que eu posso falar, o que eu posso publicar numa rede social sobre a religião do outro, né? Às vezes eu vou falar da minha religião, eu faço só bem, mas quando eu vou falar da religião do outro, eu vou fazer críticas que vai denegrir a imagem dele, a imagem, né, da religião, assim, ou do grupo religioso, ou da própria pessoa, trazendo grandes constrangimentos. Então, eu falei sobre a liberdade religiosa aqui neste livro, eu falei sobre a liberdade religiosa no Brasil, na França e na Alemanha. São diferentes, todas elas colocam que são laicas, né? São países laicos, mas que tem limite na maneira de expressar sua religiosidade, na maneira de falar, na maneira de agir, né? A França, grandes problemas lá, e foram criados lá né? E eles proibiram o uso o uso de símbolos religiosos, né? Esses símbolos grandes, extensivos, de símbolos religiosos nas instituições públicas. Isso trouxe um grande problema, porque ali a comunidade muçulmana é muito grande e tiveram um problema com o véu muçulmano e vários outros símbolos religiosos lá do muçulmano, do Islã. E assim, na Alemanha também se diz ali laica, mas eu cito um exemplo aqui de um moço que foi condenado, ele é testemunho de Jeová, e ele foi condenado porque ele não conseguiu convencer a esposa dele de que havia necessidade dela aceitar a transfusão de sangue, e ela precisava de sangue, e ela não aceitou, e ela acabou morrendo. Então, esse moço foi condenado porque ele não conseguiu convencer a esposa dele. E depois a Corte Suprema acabou dando liberdade para ele, né? Ela absolveu, mas alegando que ela absolveu porque a esposa dele estava consciente do que estava fazendo. Então ele não tinha culpa, né? Ela estava consciente do que estava fazendo. Mas quando se trata da vida, a corte alegou o seguinte: quando se trata da vida, o direito à vida está acima de todos os outros direitos. Então, assim, são vários relatos aqui nesse livro, Liberdade de Expressão, Liberdade Religiosa, que nos ensinam como nós devemos nos comportar na nossa sociedade para não sermos acusados ou condenados. Pode levar até a prisão, dependendo do discurso religioso que você fizer, né? Então são esses 3 livros. Este livro aqui, eu tenho duas versões deste livro. O primeiro livro, eu tenho ele aqui, que é o primeiro que eu fiz aqui no Brasil. A editora foi o Denilson que editou para mim, né? E depois eu peguei e lancei ele no site da Amazon. E no site da Amazon a gente encontra também. E eu fiz uns pedidos, fiz pedidos de 5 para eu fazer uma análise de como que ficou, né? E esses 5 eu tenho aqui, então, veio lá nos Estados Unidos, a Amazon ela publica lá, né? Eu fiz um pedido, eu tenho 5 livros deste. Ele sai um preço maior, o material é diferente, a capa dele me parece que seda, é muito maceinha, sabe? Um material bem de mais qualidade. Então ele saiu mais caro para mim. Esses 5 livros que eu pedi, eles saíram a R$34 cada um por causa do transporte, né? Então eu tive de pagar o transporte. Então, eu tenho aqui 5 livros, 4 deles eu vou vender, né? Material muito bom, conteúdo também muito bom. Eu vou vender a R$30 cada um, e esses R$30 que eu arrecadar, eu vou enviar direto para a África, para Moçambique, para o irmão Zacarias, dar o arroz e feijão, né? Que a gente está vendo lá nos grupos, estão vendo que
sei o motivo, mas parece que a dificuldade é tão grande e eles estão comendo lá arroz e feijão só com o que a gente está doando. Eu acho que dinheiro pouco. Mês passado eu enviei R$800, eu consegui arrecadar. Então, eles estão comendo arroz e feijão, mas antes ainda estava com mais dificuldade. Segundo o que o irmão Zacarias havia me falado antes de eu criar este grupo, eles estavam comendo dia sim, dia não. Às vezes uma vez por dia, para poder dar para alimentar mais dias. E aí por isso eu resolvi começar a fazer essa doação. Foi uma dificuldade grande para começar a conseguir enviar esse dinheiro, porque o irmão Zacarias não tem conta, ele é muito simples, né? Não tem uma conta corrente lá, é difícil para ele. E eu consegui um aplicativo da Western Union, não sei se vocês conhecem, alguém deve conhecer, aplicativo do Banco Western Union, em que a gente deposita aqui no Brasil e é só ele levar o código lá. Então, quando a gente faz o depósito, o banco da Western Union manda um código para a gente. E aí é só ele levar esse código com uma identidade, né, com foto dele lá no banco, e o banco entrega, passa para ele o dinheiro na hora, na íntegra. Então achei muito fácil para a gente poder sustentar algumas crianças ali na África, né? Pelo menos um pouco do que a gente pode fazer, porque ir é difícil. Então a gente enviando um valor para ele lá, a gente consegue fazer alguma coisa, né? Dar de alimento àquelas crianças. São crianças muito carentes, comunidade muito carente. Alguns vídeos que eu tenho postado aqui no Facebook, vocês devem ter percebido, né? A cozinha no terreiro, no ar livre, cozinhando fogão de lenha, com muita dificuldade. Então é isso daí, gente. Eu pretendo fazer isso. Se você quiser adquirir o livro, eu tenho um outro também que eu fiz pedido dos Estados Unidos, mas eu não posso vender o mesmo preço. Esse aqui eu tenho um só, mas eu passo ele se alguém interessar. 3 igrejas de uma só fé, também material muito bom, né? Material que é da Amazon, material muito bom. E eu passo ele também no mesmo valor do outro. Mesmo valor do outro, R$30, porque é o que sai, é o preço que sai para mim quando eu peço direto lá dos Estados Unidos, da Amazon, tá bom? Então, que no mais, que Deus possa abençoar vocês, a todos que irão ver esse vídeo, que estão vendo, que irão assistir esse vídeo, e quem quiser colaborar, pode me chamar aí no Facebook ou a parte que eu pretendo continuar ajudando aquele povo lá. Então, tá bom. Que Deus abençoe a todos.